Meus queridos irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, nós temos sempre mensagens simples, até porque nós somos pessoas simples, pregadores simples, e o Evangelho é uma coisa muito simples. Nós queremos hoje falar de um texto muito simples, e em cima da simplicidade desse texto, tirar ricos ensinamentos para as nossas vidas espirituais. O nosso tema de hoje, irmãos, eu pus até um tema meio estranho, mas os irmãos vão entender no decorrer da mensagem. O tema é Aprendendo com Bartimeu. Bartimeu, sim, aquele cego. Vamos ler em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É uma passagem bastante conhecida. Eu inicio esta mensagem com esta palavra depois. Sempre que nós formos ler um texto bíblico, irmãos, nós encontramos palavras como essa: depois, e daí, e sucedeu o quê? Para que nós possamos entender o contexto, devemos voltar a nossa leitura um pouquinho atrás. Voltando aqui no versículo 32, nós vemos que Jesus estava indo para Jerusalém, junto com seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava. Então, ele se dirigia para Jerusalém, e neste percurso, ele parou em Jericó. Por isso que o texto diz depois. Então, depois disso. E nós vemos também, dentro dessa passagem anterior, que enquanto ele explicava para os discípulos e para a multidão que estava com ele o motivo da sua partida, que ele ia para Jerusalém, seria preso, e ao invés de dois discípulos prestarem atenção no que ele está falando, e estarem dentro do contexto que ele estava falando, já levaram a conversa para outro lado. Senhor, nós queríamos te fazer um pedido. Aí Jesus pergunta para eles o quê? Eles falam: permite que um de nós, no teu reino, se assente um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só, Jesus estava explicando sobre a sua morte. O que nós já aprendemos de cara com isso aqui? Nós temos que nos enquadrar dentro do contexto, dentro do que está sendo falado no culto, dentro do culto que está acontecendo, dentro do que o Espírito Santo está movendo, está conduzindo, e muitas das vezes a gente tira a nossa atenção daquilo e joga para outros lados, para outras coisas. Aqui eles ainda se preocuparam com coisas relativas ao reino de Deus, mas buscando o interesse próprio. Mas queremos estar um à sua direita e outro à sua esquerda. Isso provocou o quê? Insatisfação nos outros discípulos, e começaram a murmurar, a se queixar dele, e ficaram. Aí Jesus repreende. Nós podemos ler aqui a partir do versículo 42. Mas Jesus, chamando-os, chamou os dois, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isto aqui é tema para uma outra mensagem. Aquele que entre vós quiser ser o grande, quiser ser o maior, será o menor, será o servo. Então, isso diante do povo de Deus, não tem maior e não tem menor. O pastor tem um pouco mais de responsabilidade. O presbítero, o evangelista, o diácono, o professor de escola tem um pouco mais de responsabilidade. Mas no quesito pequeno ou grande, somos todos nós pequenos. Então esse é o contexto. Depois disso, vem uma coisa interessante. Só essa primeira frase do versículo 46. Depois foram para Jericó. Presta bem atenção. 3 palavrinhas. Foram para Jericó. E logo depois disso, saiu. Parece que foi uma coisa vapt-vupt. Não. Aconteceu alguma coisa em Jericó que o texto não nos fala. Eu pergunto, o que será que Jesus fez em Jericó? Será que ele curou enfermos, operou milagres, maravilhas, ensinou na sinagoga, no templo, se lá tinha? O texto não nos fala. E o que isso nos leva a pensar? Vamos aprender com Bartimeu com a sua história hoje. Jesus entra em Jericó e sai, e não é relatado nem em Mateus, nem em Lucas, e nem aqui em Marcos o que ele fez em Jericó. Irmãos, nem sempre a gente precisa ver a agitação, ver o mover. Muitas das vezes, Jesus age no silêncio, Jesus age secretamente. Quando nós paramos para observar, ele já veio, já operou, já deu a vitória, já curou e se foi. Quantas das vezes nós estamos diante de uma situação difícil, um problema que parece que não tem solução e você até chora, perde noite de sono, de repente você abre o teu olho e enxergou, a vitória já veio. O interessante é que muitos querem ver os sinais, querem ver prodígios, querem ver maravilha, querem ver oba-oba, e muitos querem ver até Jesus. Mas Paulo escreve aqui, em 2 Coríntios 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. Então, atrás desse entrou em Jericó e saiu, tem muita coisa, muito mistério, muitas coisas que Jesus fez e que o Espírito Santo não fez questão de que se escrevesse isso para a nossa advertência, para nós entendermos que Jesus opera como quer, quando quer, do jeito que Ele quer, e muitas das vezes sem a gente perceber, e muitas das vezes em silêncio, não precisa estardalhaço, e é o contrário, e muita gente quer ver. Como disse, andamos por fé e não por vista. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele fala uma coisa interessante a respeito dos irmãos. Sabemos que as cartas de Pedro foram escritas para os irmãos da Ásia Menor. A maior parte da Bíblia foi escrita, do Novo Testamento, foi escrita por gentios. E valor pode ler 1 Pedro 1, 8 e 9, por favor. Ao qual, não o havendo visto, Amais. Amavam a Jesus sem ver. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. E é assim nós devemos servir a Jesus sem ver. E o interessante, vamos ler ainda João 20, 19, João capítulo 20, versículo 19, depois do 24 ao 29. E Valor pode continuar lendo, por favor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí ele faz uma pergunta: por que você me viu, Tomé? Você creu? Está perguntando. E quanta gente hoje quer ver? E o mais interessante é como eu disse, tem muita gente dizendo que viu Jesus, Jesus apareceu. Isso não é verdade. Nós vamos ver pela palavra de Deus o que Jesus fala. Eu vou usar você em mais 2 referências. E falou, presta bem atenção no que Jesus fala em João, capítulo 14, versículo 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O mundo não me verá mais. Mas ele não disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Não disse que quando estiverem 2 ou 3, ele ali está presente? Nós somos mais do que 2 ou 3 aqui. Quem crê que ele está presente aqui? Amém. Mas alguém está vendo? É assim que nós temos que crer no Senhor Jesus. Até porque você vê sinais, você vê maravilha, vê prodígio, isso não é sinal de salvação. Porque tem muita gente fazendo sinais, prodígios e maravilha e não tem o nome escrito no livro da vida. Por isso que Mateus 7, 21 a 23, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome nós profetizamos, operamos maravilha, expulsamos demônio. Profetizou, operou maravilha, expulsou demônio, e o demônio saiu. Mas Jesus vai dizer para ele: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Na verdade vos digo, na verdade, mas não operaram maravilhas. Por quê? Firmaram a sua fé naquilo que Jesus faz e não naquilo que ele é. Estão servindo o Jesus dos milagres, das maravilhas, mas não o Senhor Jesus que morreu, foi crucificado, morreu na cruz, ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo por nós e voltará para nos buscar. Temos que crer em Jesus sem ver. E é isso que nós aprendemos aqui dentro dessa passagem. Ele entrou em Jericó e não sabemos o que ele fez lá. E não nos interessa saber. Para nós, basta saber que milagres e maravilhas ele fez. Tem agitação aqui? Tem barulho aqui? Tem pula-pula? Mas ele está aqui. Quem está sentindo diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo nos confirma isso. Paulo nos confirma exatamente isso. Jesus disse aqui em João 14, 19. Ainda um pouco o mundo não me verá. O mundo não vai me ver mais. E realmente, depois disso, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu. Mas teve uma pessoa que foi o último para quem ele apareceu. A última referência. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao 8. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Repete esse versículo. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. O que é o derradeiro de todos? O último de todos. Apareceu para os apóstolos, para 500 pessoas de uma só vez,
o derradeiro. E a partir desse capítulo aqui a gente não vê Jesus aparecendo mais. Vemos o Espírito Santo falando lá no capítulo 13, versículo 2, apartar-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho determinado para eles. Vemos o Espírito Santo operando maravilha, fazendo grandes milagres, sendo derramado na vida dos irmãos, como foi na vida de Cornélio com a sua família. Vemos a ação de Jesus através do Espírito Santo. Nós precisamos entender uma coisa. 3 dispensações existem no mundo. A primeira foi a do Pai, quando Deus falava diretamente com o homem, quando falou com Adão. A segunda, a do Filho, quando Jesus esteve aqui. E a terceira, nós estamos vivendo, é a do Espírito Santo. E eles se respeitam entre si. Se Jesus disse que o mundo não o verá mais, ninguém vai ver Jesus. E quantas pessoas estão dizendo, eu vi Jesus? Pode ter visto um anjo. Por derradeiro apareceu a mim. Ainda falando dentro deste versículo 46, nós vamos meditar versículo por versículo. Então, nós temos tempo hoje, né? E é muito bom ouvir a palavra de Deus, e eu gosto de pregar a palavra de Deus. Né? Eu passo a semana meditando naquilo que eu vou falar, e muitas das vezes eu me engasgo aqui, porque nós somos humanos, temos os nossos problemas, nossas dificuldades, e às vezes nos descontrolamos. Mas hoje eu vou dizer para vocês, eu vim disposto a estar cheio aqui. Aleluia. Falar. Graças a Deus. Não importa quantas pessoas têm. Louvado Né? seja o seu nome. Presta atenção numa palavrinha ainda dentro deste versículo 46. Falando que Jesus entrou em Jericó. E o texto continua. E saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Medita junto comigo. Será que quando Jesus entrou em Jericó, Bartimeu já estava assentado ali? Tanto Mateus, Marcos, onde nós lemos, e Lucas, diz que foi na saída. Lucas ainda fala que foi perto de Jericó, na entrada. Bom, se a porta de entrada é aquela ali, eu já estou aqui dentro. Eu vou sair, mas se eu paro na porta, eu estou na entrada. Apesar de ele estar saindo. Então ele entrou em Jericó e quando ele saiu. E todos eles são unânimes em dizer isso. E eu pergunto, será que Bartimeu estava ali? Se ele estava ali, não percebeu Jesus passar ou não estava interessado em ser curado? Ou será que ele estava ali, Jesus passou e nem ligou para ele? Eu não creio. Eu não creio. Nós temos que meditar nisso aí. E muitas das vezes a gente não percebe o mover do Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que Bartimeu não estava ali. Ele devia estar em outro lugar, na casa dele, ou até em outra cidade, muito longe. Alguém disse, ó, Jesus foi para Jericó. O que ele pensou? Hoje é o dia da minha bênção. E correu e se posicionou onde Jesus estava, onde Jesus iria passar. E eu anotei algumas perguntas que eu mesmo simulei. Como estamos nos posicionando? No lugar onde Jesus está? No lugar onde Jesus vai passar? Podemos aprender isso com Bartimeu? Opa, hoje é o dia da minha bênção. Essa oportunidade eu não vou perder. Estamos observando os movimentos e o agir do Senhor Jesus? Considerando que Bartimeu ficou ali esperando Jesus retornar de Jericó, porque se ele entrou e quando ele saiu, ele estava retornando. O que isso nos faz lembrar? Bartimeu correu, sentou, vou esperar ele voltar, que ele vai passar aqui. Irmãos, Jesus foi assunto aos céus e prometeu voltar. Nós estamos esperando a sua vinda. Estamos nos posicionando como Bartimeu. Opa, eu vou esperar ele voltar. Quando ele voltar, eu quero estar aqui esperando ele. Será que nós estamos aqui esperando? Ou estamos fazendo como foi ensinado na escola aqui hoje? A Casa de Deus é um projeto social. Projeto social. É uma associação secular. Eu vim aqui para bater papo, para tomar uns cafezinhos para Deus. Irmão, se eu puder, eu vou. Se eu quiser, eu vou. Se eu tiver vontade, eu vou.
Quem procede dessa maneira não está fazendo como Bartimeu, não está aprendendo com Bartimeu, não. Eu vou ficar ali, porque ele vai ter que passar ali, eu vou ficar onde Jesus vai passar, onde Jesus está. E nós estamos fazendo isso aí? Estamos atentos aos sinais que antecedem a sua volta? Estamos realmente esperando a volta de Jesus? Porque ele prometeu voltar. Francine, por favor, leia João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos esperando esse dia aí, ó, eu vou e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então ele prometeu voltar. Bartimeu ficou na entrada esperando ele sair de Jericó, ele voltar de Jericó. E nós estamos esperando ele voltar do céu para nos arrebatar. Ainda, Francine, por favor, João 17, 24, Jesus fazendo a sua oração sacerdotal, olha o que ele fala com o Pai. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Ele não só prometeu voltar, como deseja nos buscar. Ele deseja que todos nós estejamos com ele para contemplar a sua glória. 1 João 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. E o 3 diz: quem nele tem essa esperança, o que tem que fazer? Purifica-se a si mesmo. E nós estamos esperando a volta de Jesus. Podemos aprender isso com Bartimeu hoje? Hã? Amém? Amém. E ainda Hebreus 9, 27 e 28. Francine, por favor. E como aos homens está ordenado, morreram uma vez. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E nós estamos esperando Jesus para a salvação? Aguardamos esse dia. Bartimeu está nos ensinando: eu vou ficar ali, porque ele foi para Jericó, eu sei que ele está lá, e quando ele sair, ele vai ter que passar aqui. Aqui é a entrada e a saída da cidade. E onde é a entrada e a saída para o céu? Jesus é a porta. Mas o caminho, sabe onde é? É o santuário. O salmista escreveu: o teu caminho, ó Deus, está no teu santuário. Então não adianta, eu sirvo Deus em casa, eu sirvo Deus lá fora. O caminho de Deus está aqui dentro, gente. Aleluia. Vamos meditar no versículo 47. E ouvindo, aqui é no caso Bartimeu, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, presta bem atenção. Assim como ele sabia que Jesus deveria passar por ali, certamente, quando ele ouviu, ele estava fazendo análise, apurando. Porque certamente entrava muita gente, saía muita gente daquela cidade, pessoas que vinham festejar. Como que vinham? Fazendo barulho, fazendo batucada. Se fosse no nosso tempo, hoje é samba, né? Bum, 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 bum. E ele ouvindo. Não é esse barulho que eu quero. Eu
que era o barulho feito por Jesus. Aleluia. E nós estamos seguindo barulhos estranhos. Tem muito movimento estranho hoje no meio do povo de Deus, irmão. Muito barulho, muita algazarra, muita pula-pula. Vamos fazer como Bartimeu. Sabe por que eu estou falando que ele fez isso? Ó, ele, ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Lucas nos dá mais detalhes sobre esse fato dele ouvir. Olha o que Lucas diz. A irmã Letícia pode ler Lucas, capítulo 18, versículo 36 e 37. Olha um detalhezinho a mais que Lucas escreve a respeito dele ouvir. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O que ele ouviu? Passar a multidão. Quantas multidões não devem ter passado por ali? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Olha só. Ele filtrou os barulhos, filtrou os rumores, né? Ali, passou muita multidão, agitação, vários tipos de barulho, gritarias, rumores, clamores, rumores de festa, rumores até de pranto, de choro, de pedido de socorro. Ele ouviu muito barulho, mas ele sabia qual barulho que ele deveria ouvir. E nós precisamos saber qual barulho nós precisamos ouvir. Não é porque tem barulho, pula-pula, grita aí. Aleluia, que Deus está ali, não, irmão. Deus deu uma visão, eu já contei isso na igreja várias vezes. Meu irmão estava no templo central e Deus falou para ele assim, ó, sai lá fora. Ele olhou para o lado, irmão, olhou para o outro, o irmão prestando atenção, olhou para o outro, mexendo no celular, assim, quem está falando comigo aqui? Continuou para o meu servo, sai lá fora. Quando eu ouvi falar, meu servo, ele chegou. É meu Deus que está mandando. Ele saiu lá para fora. Eu disse, vai lá para frente. Ele foi andando. Agora, olha para o templo. Ele olhou para o templo. Sim, sim. De repente, veio um avião branquinho, lindo. Parou em cima do templo, uma comporta embaixo abriu. Ele viu aquele monte de gente, de crente vestido de branco, subindo, sendo levado por avião. O avião saiu dali, foi para outra igreja, passou em várias igrejas e ele ali vendo como o avião foi para lá e ele via pegando a mesma coisa as pessoas. Ele falou assim, Senhor, eu vi, o que o Senhor quer me falar? Deus falou, espera no céu. Olha de novo para o templo de onde você saiu. E dentro do templo, aleluia, tem fogaréu. Mas os crentes salvos já tinham subido. E o barulho continuou. Veio uma nave preta, toda amassada, parece que saiu do meio do fogo, veio lá do inferno. Parou e fez a mesma coisa. Abriu, foi subindo aquele monte de gente para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Entrou ali e fez a mesma coisa. Aí Deus perguntou para ele assim, entendeu? Então não é porque tem barulho, tem pula-pula, tem rumores. Onde está aquele povo barulhento? Mas o barulho provocado por Jesus, pelo homem, pela carne, pelo engano, pela mentira, pela falsidade, não. E nós precisamos aprender isso com Bartimeu. Ele filtrou. Volta no versículo 36, por favor. E ouvindo passar a multidão. Fala, ri, talvez até estivesse cantando, louvando, que estava na presença de Jesus. E o que é isso aí? O que está acontecendo? É Jesus. Nós precisamos discernir, irmãos, o barulho que é provocado por Jesus. Sabe por quê? Tem fogo estranho no altar, tem barulho estranho no altar. E nós precisamos filtrar. Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Ele disse que ao mercenário as ovelhas não ouvem e não seguem. Aprendamos com Bartimeu a filtrar aquilo que nós ouvimos. Amém? Aleluia. Vamos meditar no versículo 48, gostaria que a irmã Letícia lesse.
Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esses muitos estavam seguindo quem? Jesus. Estavam diante de quem? Jesus. Diz aqui o versículo 46 que Jesus ia adiante deles e a multidão atrás. Então estavam seguindo Jesus. Mas ao invés de ir lá socorrer o cego, o clamor, como é que ele ia atravessar aquela multidão? Vem cá que nós vamos te levar. Rapaz, cala a boca, nossa, rapaz, o mestre não, para de ficar gritando aí, você está maluco, impedindo. E quantas das vezes nós queremos impedir o clamor dos nossos irmãos na casa de Deus? Queremos impedir a oração, a adoração. Ah, mas no culto tem que ter ordem e tem que ter decência. Mas você conhece o que está se passando no coração dele? Irmã Francine chegou aqui, o culto, a palavra veio, começa a fazer igual anda, só por lado. Ninguém sabe o que está se passando no coração dela. Cala a boca, irmã. Ó, não atrapalha. Estavam seguindo a Jesus. Mas o que ele fazia? Clamava ainda mais alto. E eu faço aqui, anotei 3 perguntas. O que nos impede de clamar a Deus, de orarmos e buscar a face do Senhor? Quem está te mandando calar? Quem quer que você cale a sua oração, irmã Letícia? Quem quer que você esfrie do teu fervor, irmã Úrsula? Quem quer que você pare de ler a palavra de Deus, não só como meditar? Irmãos, a Bíblia é um livro vivo. Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida. E elas estão aqui, então, são espírito e vida. Quer ter vida? Quer ser cheio do Espírito? O que está impedindo o teu clamor? Quem está impedindo? Contra quem ou contra o que estamos tendo que lutar? Cala a boca, rapaz. Ficaria tempo. Está gritando trem, maluco? Não perturba o mestre. Seguidores. Aí não fala se eram discípulos ou se era alguém da multidão, mas eram seguidores. E seguidor significa o quê? Discípulo. Discípulo significa seguidor. Qual é o empecilho, as adversidades ou os obstáculos que devemos superar? Já pensou? Aquela multidão andando de se cavar, aquele montão de gente, e não, ninguém vai me intimidar, não. Eu vim aqui buscar a minha bênção. Quem veio aqui hoje buscar a sua bênção? Quem veio aqui hoje para ver Jesus? Quem veio aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus? Quem veio aqui hoje para clamar, Senhor, eu preciso. E qual é a tua necessidade? Puxa, pode ler Romanos 8, 35 a 39, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aonde você vê a possibilidade do seu próprio irmão, como aqueles que seguiram Jesus, mandar Bartimeu se calar? Nem alguma outra. Nós somos criaturas de Deus, nos tornamos filhos através da fé no Senhor Jesus Cristo, como diz, mas a todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não devemos nos comportar como aquela multidão se comportou, não teve compaixão dele, não sentiu o grito dele,
Não procura saber por que ele estava gritando e nem precisava, ele era cego, certamente eles poderiam pensar, ele está pedindo a cura dele, porque eu não creio que um cego peça riqueza. Ele não vai poder ver nem a cor do dinheiro. E nós devemos clamar cada vez mais como fez Bartimeu. Mateus 7, versículos 7 e 8. Luiz, por favor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Aprendemos isso com Bartimeu hoje. Cala a boca, rapaz! Não perturba o mestre, não! Cala! Ele gritava ainda mais alto. Pedi e dá-se-vos-á. Tem tradução mais antiga que diz: pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Mas infelizmente as correções revistas e atualizadas estão te tirando. No versículo que lemos em Hebreus 9, diz que e como algum está ordenado morrer uma só vez, já tiraram a palavra só. E no versículo seguinte tiraram uma outra palavra também muito importante do versículo. Mas nós devemos estar sempre em contato com a palavra de Deus, porque estão envenenando a nossa comida. Pensa bem, o peixe morre pela... Então você come a palavra de Deus com a tua boca espiritual. Então nós temos que aprender com Bartimeu. Nada pode impedir o nosso clamor, nada pode impedir a nossa oração, nada pode impedir os nossos momentos de devoção com Deus em casa. Se você fazendo isso, já vem luta, se não fizer, vai ver de novo, como disse na escola, as pessoas se afastam para não afrontar o diabo. Vão viver quantos anos aqui? 10, 20, 50, 70, 120? E quando morrer e partir sem Jesus? Não queria encarar ele aqui, mas lá vai ter que sofrer com ele a eternidade. Então não vale a pena. Vamos aprender com Bartimeu, gente. Vamos aprender com Bartimeu. Versículo 49 diz: E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Esses que foram chamar já não eram mais aqueles que mandaram ele se calar. Jesus não se preocupa, Jesus não tem compromisso com quem não quer fazer a vontade dele, com quem não quer fazer a obra dele. Ele conta com aqueles que estão dispostos. Irmã hoje, irmã Francine, irmã Letícia, meus irmãos, chama ele para cá. Nós estamos indo lá fora chamar os pecadores. Isso faz parte do nosso chamado, nós somos testemunhas. E ele mandou chamar, atendeu o clamor do cego. E assim, irmãos, ele faz também conosco hoje. Ele ouve o nosso clamor, se compadece das nossas necessidades, usa o nosso irmão, aquele que tem o coração na obra, para nos socorrer, para nos abençoar, para nos confortar, para nos consolar. Letícia, tenha bom ânimo, Letícia. Jesus está te chamando. Letícia, tenha bom ânimo. Jesus vai te dar tudo, vitória. Bartimeu, tenha bom ânimo. Ele está te chamando, o seu problema vai ser resolvido. Nós precisamos agir dessa forma. Precisamos agir desta maneira. Ele, Jesus, faz isso conosco. Hebreus 7, 25. Francine, pode ler de novo, por favor? Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Temos um intercessor. Jesus intercede por nós e o Espírito Santo também, com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir como convém, mas ele conhece as intenções e a necessidade do nosso coração e intercede por nós. Então, assim como ele fez com Bartimeu, ele faz conosco, porque ele vive sempre para interceder por eles, por nós, que nos achegamos a Deus através dele, o vivo caminho. Ainda João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que Bartimeu fez? Deus,
Em nome de Jesus, me cura, não. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tudo que nós pedimos a Ele. Ele disse, ó, tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Então você está pedindo, você está pedindo em nome dele e ele vai fazer. Então você está pedindo diretamente para ele também, você pode. Só que quando você pedir para ele diretamente, é no teu nome, Jesus. É no teu nome, Senhor. Que muitos irmãos falam, Jesus, é isso, aquilo, em nome de Jesus. Quantos Jesus existe? Com qual deles você está falando? Oh, glória! Aleluia. Ainda Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O segredo de você receber essa ajuda, receber a atenção de Jesus, Jesus parou, ouviu o clamor de Bartimeu, parou e falou, chama ele aqui. Nós devemos nos aproximar com confiança, porque ele está ali para interceder por nós, ele ouve o nosso clamor. Outra coisa que eu vi dentro deste versículo 49 aqui, é que quando for chamar ele, olha a palavra que eles disseram, tem de bom ânimo. O que isso significa? Consolação. Não é ajuda interior, não é força moral, não. É compaixão. É consolar. Haviam ali não só aqueles que repreendiam, mas também aqueles que vieram para o consolar. Tenha bom ânimo. Os outros, cala a boca, rapaz! Certamente até gritaram, fica quieto, não incomoda o mestre! Esses aqui vieram com carinho, certamente botaram a mão nele, ele devia estar todo sujo, fedendo. O texto não diz, mas podemos supor. E tanto é que ele jogou a sua capa para se aproximar de Jesus. Ali não foi só, porque a capa, nós vamos falar sobre a capa, mas quem sabe aquela capa já estivesse suja, cheirando mal, suor, era um lugar quente, árido. Era de plástico, era de couro, era de pele. De que era aquela capa? Aí veio com aquele carinho, nem se preocupou com o estado dele, rapaz. Vem cá, ó, com todo carinho, consolou. Ele te chama. E nós precisamos aprender isso. Com a história e a vida e as atitudes de Bartimeu. Consolar uns aos outros com consolo, quando somos consolados pelo Espírito Santo. Já leu este versículo? 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, Diácono Ivan. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Dentro da igreja, dentro dos que estão seguindo Jesus, tem aqueles que querem te calar, tem aqueles que têm inveja, infelizmente tem, mas tem também aqueles que vêm Francine, Ivanor, Letícia, Uchi, Joabe, Daniel, Kíria, João, tenha bom ânimo. Consolemos uns aos outros com o mesmo consolo com que nós somos consolados de Deus. Então, se nós não temos o consolo de Deus, que nós vamos consolar as outras pessoas? Meus irmãos, isso é muito profundo. Vamos ganhar tempo, vamos passar para o versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lançando de si a sua capa. O que significa isso? Eu falei mais ou menos o que poderia ser. A capa poderia estar fedendo, ou ser um empecilho para ele caminhar. Mas o que significa isso? Quais capas nós devemos tirar da nossa vida? Que ensinamento podemos tirar com essa atitude de Bartimeu? Aprendamos
como Bartimeu, quais capas nós teremos que tirar? Olha, irmãos, são várias as capas que temos que tirar, mas eu anotei pelo menos 2 itens com algumas capas. A primeira capa que nós devemos tirar quando atendemos o chamado de Jesus, ou quando clamamos, ou quando nos achegamos a Jesus, a primeira capa tem a ver com o versículo que nós lemos ali. É a capa da dúvida e da incredulidade. Sabe por quê? Hebreus 11, versículo 6. Eu vou ler. Olha por que temos que tirar a capa da dúvida e da incredulidade quando nos aproximamos de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar quem? A Deus ou ao Senhor Jesus Cristo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que Ele busca. Isto também significa tirarmos a capa da incredulidade. Ainda Marcos 9, 23. Eu vou ler. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele disse ao pai daquele lunático: meu filho, o demônio joga ele no fogo e tal, depois joga na água, os seus discípulos não conseguiram expulsar. Se tu podes, bota o versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes. Olha só, quanta gente ora para ver se Jesus pode fazer, se Jesus vai fazer. Não, irmão. Ora crendo que Ele vai fazer, ainda que Ele não faça. Jó disse: ainda que Ele me mate, nele confiarei. Então, ore com fé, se aproxime de Deus com fé, crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Jesus disse o quê? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Temos que tirar a capa da incredulidade. Ainda Tiago 1, 5 a 7. Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 7. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, aqui ele fala da sabedoria, mas pode ser falta de fé, falta de coragem, falta de temor, falta de qualquer coisa que você necessite. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, seria dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha agora que palavra pesada. Ó. Não pense tal homem, o que duvida, que receberá alguma coisa do Senhor. Será do Senhor alguma coisa. Quem se aproxima de Deus sem fé, não pense que você vai receber, não, que você não irá receber. A segunda capa que nós temos que tirar é uma capa interessante. São 3 irmãs. São 3 irmãs que moram nessa capa. A capa do orgulho, a capa da soberba e a capa da vaidade. Precisamos fazer como Bartimeu. Tira fora a capa do orgulho, a capa da soberba e a capa da vaidade. Os próprios versículos que vamos ler esclarecem isso, não precisamos comentar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, irmã Uchi. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha só o que eu fiz aqui. O verso eu li o 5 e o 6. Mas me interessa o finalzinho, a parte C do versículo 5. Então eu li primeiro o 6, porque o finalzinho do 5 vai completar. Leia esse versículo novamente. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Agora vai para o versículo 5. Lê só a partir dali, ó. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E isso nós descobrimos dentro da palavra como? Meditando. Temos que ler a palavra de Deus todo dia, irmão. Se eu não tenho tempo para ler de dia, eu vou dormir que hora? 11 horas?
eu durmo 11h15, 11h30, meia-noite, mas que eu tenho que ler toda noite. E é até melhor ler a Bíblia antes de dormir, sabe por quê? É a última informação que você leva no seu cérebro para a cama. Enquanto você dorme, o teu subconsciente processa aquela palavra, você acaba guardando. E no dia seguinte, quando você acorda, Deus, ó, meu servo, minha serva, aquela palavra que você leu, eu quero te mostrar. Isso que você põe no papel, vai para o computador fazer um esboço como eu. Isso aqui não é copiado, não. Isso aqui foi Deus que me fez enxergar na sua palavra. E olha o Salmo 138, versículo 6, como que é. Salmo 138, versículo 6. Já estou terminando, tá? Hoje é uma página, uma folha só com 2 páginas. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Viu? Por isso nós temos que tirar a capa do orgulho, da soberba e a capa da vaidade. Vamos passar para o versículo 51, que as horas já estão avançadas. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o servo lhe disse: mestre, eu tenho a vista. Presta bem atenção. Jesus mandou buscar Bartimeu. Bartimeu era? Será que Jesus não sabia que talvez ele quisesse ser curado? Ah, mas isso aqui é uma atitude até estranha, né? Bizarra do Senhor Jesus. Não, Senhor. Olha só. Ele sabe do que você precisa. Mas ele também diz: pedi e dá-se. E isso nós aprendemos aqui, que nós devemos falar com Deus, expor o nosso problema, a nossa situação. Muitas vezes a gente vai orar e não presta atenção nesse detalhe. E ele perguntou: que queres que eu te faça? E ele pediu, irmãos, aquilo que ele mais necessitava, que era ver. Ele era cego, ele queria ser curado. A resposta foi: Senhor, que eu tenha visto. Tem versão que fala: Senhor, que eu vejo. E tem versão que ainda fala: Senhor, que eu torne a ver. Eu já li essa versão também. E eu pergunto: qual é a nossa principal necessidade? A principal dele era ser curado. Porque ele sendo curado, ele ia poder trabalhar, ia poder enxergar os pais dele, o irmão. Não creio que ele fosse casado, mas ele poderia enxergar o seu pai, que era Timeu. Bartimeu não é o nome do cego. Bart significa filho de. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Nem o nome desse homem era mencionado. A gente vê a situação que esse homem se encontrava. Ele era um zero à esquerda sem vírgula. Porque o zero à esquerda com vírgula tem valor. Ah, zero à esquerda tem vírgula? Então ele vai. E qual é a nossa principal necessidade? O Senhor é fiel, bondoso, misericordioso. É um Deus de provisão e de amor. Efésios 3, versículo 20 e 21. Irmã Letícia, por favor. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer muito mais ainda do que nós pedimos. E muitas das vezes, irmãos, a gente pede coisas supérfluas. Não pedimos aquilo que nós precisamos. Senhor, me dá um carro, mas eu não estou trabalhando. Senhor, me permite comprar a minha casa, mas eu não estou trabalhando. De onde eu vou tirar dinheiro para comprar a casa? Muitas das vezes, nós pedimos aquilo que nós não necessitamos. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele nos atende, porque Ele é um Deus de provisão. E quando nós pedimos aquilo que nós não precisamos, ou almejamos aquilo que é supérfluo, nós estamos orando de maneira errada.
Tiago 4, versículo 3, irmão Luiz, por favor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Está vendo? Temos que saber pedir. Bartimeu soube pedir. Ele pediu justamente aquilo que ele necessitava. E Deus é poderoso para nos conceder muito mais ainda do que nós necessitamos. E nem sempre aquilo que nós queremos. Senhor, eu quero. Muitas das vezes a gente faz oração até estúpida e egoísta, pedindo só para nós ou dando ordem para Deus. Senhor, eu quero. Na Alemanha eu posso chegar e num bar, vou pedir um café, ich will einen Kaffee. Eu posso falar isso? Ich möchte bitte einen Kaffee, bitte. Na Itália também você não pode falar eu vou, eu quero. E no Brasil a gente fala, não, eu quero isso. Errado. Eu quero. Então nós devemos pedir de maneira certa. Pedimos errado, porque nós pedimos aquilo que é supérfluo e para gastar no nosso deleite, e não aquilo que nós precisamos. Oh Deus, só Jesus. Vamos para o versículo 52, e aí acabamos a história de Bartimeu. Obrigado pela paciência em me ouvir. Amém? E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Mas ele não foi curado. Sabe o que isso significa? A principal enfermidade está na alma, gente. Não adianta eu querer receber a cura física se a minha alma está enferma. Foi o exemplo que eu citei do paralítico. Trouxeram, traz um paralítico na cadeira, eu creio que se eu achar a igreja orar, nós orarmos, Jesus cura, porque ele é o mesmo ontem e hoje. Mas eu não posso dar ele aqui, Jesus cura, ele sai curado, levanta, ó, obrigado pastor, e vai lá para fora pecar. Não, Senhor, ele tem que aceitar Jesus primeiro. E está arriscado se ele tiver com desejo no coração de ser curado para fazer coisa errada, que ele deseja fazer, mas não pode. Jesus não vai curar ele. Pode acontecer isso, porque ele cura se ele quiser. Não é quando eu quero. E aí, ele recebeu não só a cura, mas como a salvação, a tua fé te salvou. Isso é muito importante. E sabe o que ele fez depois disso? Olha o finalzinho do texto. Ó. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E o que aconteceu? Ele logo viu. Ele foi curado. E o que ele fez depois que ele foi curado? Vamos ler junto? E seguiu a Jesus pelo caminho. Sabe o que é aquilo ali? Gratidão. Muitas vezes nós somos ingratos. Tem pessoas que só vêm, eu tenho que citar exemplo da nossa igreja, tem pessoas que só vêm à igreja quando precisa de alguma coisa. Quando está numa luta, numa prova, num problema, numa dificuldade, principalmente quando tem que nós vender vergonha de resolver documentos. Sabe como é que é as coisas lá que é dura, né? Está chorando comigo. Aí a igreja se põe de pé, ora, Deus atende o clamor dela, as lágrimas da pessoa, seja ele, seja ela, seja adulto, seja velho. A pessoa recebe a bênção, ó. Eu preciso de uma cesta básica. Lá na igreja do pastor Joab, que eles dão cesta básica. Não, preciso lá porque o diácono Ivanor tem, eu vou pedir, ele vai me ajudar. Não, eu vou lá porque a irmã Francine conhece de leis aqui, sabe mexer com sociedade de dança, com documentação, aí recebe a bênção. O que Bartimeu fez? Seguiu a Jesus pelo caminho. Isso quer dizer que ele passou a caminhar com Jesus. Não creio que foi só quando Jesus saiu de Jericó, não, ele passou a caminhar com Jesus. E nós, depois que recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, temos que ser gratos, continuar a caminhar com o Senhor Jesus. Isso fala de gratidão, reconhecimento, louvor e disposição em seguir e servir ao Senhor Jesus. Quantas das vezes nós temos sido ingratos? Eu citei os exemplos aqui, quando eu falei do que aconteceu, não estou julgando para a pessoa B, para mim também. A palavra, em vez
Antes de cortar vocês, já me cortou. Quando eu meditei nisso em casa, eu falei, meu Deus, quanto que eu sou ingrato. Estou aqui me lamentando por causa da situação que eu estou passando, das lutas, mas eu me esqueço que antes eu estava numa luta talvez até pior, se eu me deu vitória. Eu estou me esquecendo que as aflições dessa vida não são para comparar com a glória que em mim há de ser revelada. Aleluia. Eu estou me esquecendo que em tudo nós somos provados, perseguidos, atribulados, mas não somos vencidos e nem destruídos. Eu estou me esquecendo que aqui nós não temos cidade permanente. Estou preocupado com a minha vida, com a minha casa, a minha situação, não tenho dinheiro para pagar e para comprar aquilo. E se Jesus vier hoje, eu vou levar minha casa? Vou levar meu carro? A dívida fica aí. Depois de 5 anos, ela vai cair no carro. E aí, o que a gente faz? Só olha para Jesus quando está diante do problema, diante da necessidade, diante da situação. Recebeu a bênção? Obrigado, meus irmãos. Vamos aprender com Bartimeu? Vamos seguir Jesus pelo caminho? É longa a nossa caminhada. E em Miqueias 2, versículo 10, diz assim: levantai-vos e andai, porque não será que vocês. Aleluia. Precisamos aprender com Bartimeu, irmão, nos despertar do sono e da inércia do despercebimento. Eu quero finalizar esta mensagem lendo o Salmo 116, versículos 12 e 13. Está dentro do nosso assunto. Fala de bênção, ali fala de vitórias, ali fala de bem. Benefício. Qual foi o benefício de Bartimeu? Qual que é o teu benefício? Qual que é o nosso benefício? Vamos ver juntos e vamos encerrar. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Deus nos abençoe. Aleluia.